Seja muito bem-vindo a uma Potência Periférica. Eu sou Fran Rodrigues e hoje eu converso com Fausto Filho. Ele é líder comunitário, é um pernambucano que tem uma história muito inspiradora e ele é o atual presidente do G10 Favelas. É um prazer te receber aqui hoje, Fausto. Prazer é todo meu. Era um sonho que está sendo realizado. Hoje está no Potência Periférica, nesse grande podcast, né, voltado para a periferia. Na verdade, vocês falam de tudo, né, para os assuntos da sociedade. E está sendo uma honra hoje, como presidente do G10 Favelas, estar aqui sentado nessa cadeira, sendo entrevistado pela minha queridíssima amiga Fran Rodrigues. Nossa, e é um privilégio, né? Porque o Fausto, a primeira entrevista que ele dá como presidente nacional do G10 Favelas, a gente conseguiu conciliar a agenda dele, que hoje ele está aqui em São Paulo, nos estúdios do G10 Favelas em São Paulo, mas ele vai ficar nessa ponte aérea aí, fazendo toda a negociação, a articulação junto a lideranças e as empresas e tudo mais. Prazer te receber aqui, Fausto. Eu queria começar, então, falando um pouquinho da sua trajetória, né? Porque você, até um pouco tempo atrás, você era coordenador estadual do G10 Favelas. Antes disso, você foi desenvolvendo a sua liderança, você é também presidente do Instituto Social Casa Amarela. Eu queria que você contasse um pouquinho como começou ali você a trilhar esse caminho até chegar à presidência do G10. Pois é, começou das dores, né, da comunidade, de saber, de ver tanta coisa faltando. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu queria ser concurseiro, eu queria ser servidor público. E aí, a partir do momento que eu tive contato com as leis, meio que se abriu um leque na minha cabeça. E eu comecei a entender os meus direitos, mas também os meus deveres enquanto cidadão. Né? E daí, diante da falta das coisas, começou toda essa luta em projetos sociais, apenas participando, por exemplo. Né? E aí as coisas foram se evoluindo, a luta na água, chegou a pandemia, desinfectamos 90% das ruas da comunidade, né, através da mobilização social com as pessoas, pedimos água sanitária. Eu descobri que a água sanitária, em grande proporção, virava um viricida, por exemplo. E aí eu pedi água sanitária para a comunidade deu, justamente pela falta de não estar vendo o poder público fazendo esse trabalho de desinfecção nas comunidades, onde não teve lockdown praticamente, né, as pessoas não tinham como ficar em casa. E daí muita coisa, né, ganhou muita visibilidade através desse trabalho e fui achado lá pela nossa querida amiga, foi de fato um achado pela nossa querida amiga Sueli, do Costurando Sonhos, né, e vim parar aqui e graças a Deus me inspirei em tudo que vocês fazem, acabei chegando na presidência do G10 Favelas. O seu trabalho, então, começou antes mesmo da pandemia. Você já fazia um trabalho ali dentro da comunidade onde você atuava. E você nasceu em Recife, em que lugar? Isso, na Casa Amarela, né? Eu costumo dizer, eu falei para você, por isso que você está perguntando, que eu costumo dizer que eu sou mais Casa Amarela do que todo mundo. Eu gosto quando ele fala isso, que é o orgulho dele. Fala, por que você é mais Casa Amarela que todo mundo? Eu nasci na Barros Lima, que é a maternidade de Casa Amarela, do bairro de Casa Amarela. E cresci na rua Casa Amarela, até os 11 anos, atrás do cemitério de Casa Amarela, né? E fundei o Instituto Casa Amarela Social. Então, costumo dizer que não existe ninguém mais Casa Amarela do que eu. E até agora eu não achei. Tá? Todo mundo concorda. Realmente é Casa Amarela de verdade. É o orgulho de ser Casa Amarela. Isso é muito legal, esse pertencimento, né? É, com certeza. E aí você, então, você já tinha esse trabalho de líder social, líder comunitário ali na Casa Amarela. E aí você acabou fazendo uma mobilização por causa da pandemia, né, para poder atender a população, e essa conexão com o G10 veio aí por meio da Sueli, que acabou te achando, que nem você falou. Pois é. E aí, a partir daí, a sua atuação, como que aconteceu ali dentro do seu território, junto ao G10? Então, a partir daí, a gente não tinha noção do que era empreendedorismo, por exemplo, que eu costumo dizer que é o cerne do G10 Favelas. A gente quer tirar, de fato, as pessoas da fila da cesta básica. E aí teve todo um trabalho de conscientização das lideranças comunitárias que também não estavam habituadas a esse tipo de trabalho, né? Era uma coisa muito mais voltada para a questão política, né? A questão de direitos, e aí a gente se viu no meio da pandemia tendo que atender as famílias nas suas necessidades mais básicas, como a própria comida, né? No dia do meu aniversário, por exemplo, durante a pandemia, eu tive que já fazer esse trabalho, e aí eu perguntei, né, quem gostasse do meu trabalho, quisesse me dar um presente no dia do meu aniversário, me desse 1 quilo de alimento para eu poder atender, principalmente aquelas pessoas que fazem um trabalho vendendo pipoca no sinal, a água, sabe? Que essas pessoas, com certeza, elas estavam passando necessidade por estarem
todos os dias ali ganhando seu pão, lutando pelo pão de cada dia. No sinal, com certeza, naquele momento eles não estavam precisando de ajuda. E daí muita coisa, né, começou a acontecer e muitos presidentes de rua, muitas lideranças comunitárias foram se juntando a esse trabalho e já impactamos milhares de famílias lá, através de cestas básicas, kits de higiene naquele momento, né? Logo em seguida veio o problema das chuvas, né, em Pernambuco, onde morreram muitas pessoas naqueles deslizamentos de terra. E a partir daí teve essa bastante visibilidade através da grande mídia, que fez essa cobertura. Algumas empresas locais também participaram junto conosco, viram a seriedade e, graças a Deus, a gente vem desenvolvendo, né, levamos iniciativas daqui, né, para lá e também naquela perspectiva de criar nossas próprias iniciativas, como o Gilson sempre nos deixou bastante livre, sempre incentivou que a gente também criasse, não só levasse as daqui, mas também criasse coisas nossas lá, né? E graças a Deus muita coisa boa vem acontecendo, a gente vem desenvolvendo aí o Costurando Sonhos, um projeto com programação. Eu queria que você falasse sobre isso, do Costurando, porque você tem uma parceria também com o Galo da Madrugada recentemente. Isso, exatamente. Então, Costurando Sonhos está sendo o abridor, né, de portas para essa sustentabilidade financeira. Inclusive, recentemente conseguimos mudar de sede. A gente estava numa casa menorzinha em cima do Alto Santa Isabel, né, com 2 quartos, sala, cozinha, aquela coisa toda, muito, muito limitado. E graças a essa sustentabilidade financeira, né, que a gente conseguiu através de clientes como a Batista Leal, a construtora Batista Leal, está sendo uma grande parceira nossa, onde a gente está fazendo os uniformes dessa construtora. Então, isso nos deu essa força e essa coragem financeira, vamos dizer assim, para poder ir para um espaço maior. Alugamos uma casa maior, mais centralizada, com mais acesso, fica bem próximo da Avenida Norte lá, que é uma das principais avenidas da cidade, né? Então, a gente está muito feliz, terminamos o ano bem, né? Graças a Deus com esse novo espaço, com editais aprovados, com projetos aprovados, e agora com essa grande notícia de assumir a presidência e substituir o grande Gilson Rodrigues. Que responsabilidade. Pois como foi para você receber essa notícia e você sabe que tem um trabalho aí a ser trilhado, e agora o que você estava fazendo no seu território, no estado de Pernambuco, né? Porque, para deixar claro que você era coordenador do estado, então você fazia algumas articulações em outras comunidades. São algumas comunidades que você tem atendido. Você pode falar algumas assim? Sim, com certeza. Na verdade, nós já atendemos cerca de 16 cidades dentro do estado, não só comunidades. Mas graças também ao apoio das favelas e de nossa atuação, nós conseguimos já atender essas 16 cidades do entorno ali de Recife e algumas cidades do litoral norte, no litoral sul, né, que foram, através daquele problema que a gente teve com as chuvas, foram os 1.200 fogões de geladeiras que nós distribuímos com o apoio da Fundação Banco do Brasil. E está sendo cada dia mais desafiador, afinal, nós precisamos de apoio, né? E acredito que essa vinda para São Paulo, para esse novo olhar mais amplo, né, do G10 Favelas, a gente vai conseguir crescer muito mais em nosso estado e também abrir porta para outros coordenadores de outros estados também fazer esse trabalho futuramente quando assumirem o meu lugar. Afinal, não vou ficar aqui para sempre, hein? Isso é muito bacana. E você vai ter uma agenda política e tem que viajar todo o Brasil e vai ter que fazer toda essa conciliação para poder não somente atrair novos parceiros, mas levar oportunidades para outras comunidades. Como que você está se organizando agora para poder fazer essa gestão nacional, né? Porque você estava fazendo em Pernambuco e aí tinha as comunidades ali que você já estava atendendo junto a outras lideranças. Como você vai fazer essa articulação nacional? Como você pretende fazer essa agenda? Pois é, estamos aqui em São Paulo, fazendo todo esse levantamento, nos inteirando mais dos fatos de como funciona a fundo cada negócio, né, local aqui de São Paulo, inclusive com o intuito de fazer essa escalabilidade, de ampliar isso, levar isso para os outros estados. Então, logo eu vou estar fazendo uma grande agenda em todos os estados aí,
que já fazem parte do G10, e se Deus quiser, com certeza, você que está me ouvindo aí, que de algum estado que porventura não tenha G10 Favelas, fica ligado que logo entre em contato através da nossa página aqui do G10 Favelas Nacional, que a gente pode aí fazer uma visita e quem sabe você se tornar um coordenador estadual, uma liderança do G10 Favelas aí em seu estado, para que juntos consigamos aí levar esse novo olhar, né, que foi iniciado lá atrás, junto com o Gilson Rodrigues e toda a coordenação nacional, desse novo olhar para as favelas do Brasil, que é o olhar potente e organizado, né, isso para que, com certeza, a gente consiga soluções para os problemas, para os nossos próprios problemas, como o nosso querido Gilson nos ensinou, né? E vamos estar dando seguimento a tudo isso e ampliando cada vez mais, 10 vezes mais, né, como era o planejamento dele para esse ano agora. Queria que você falasse um pouquinho assim, quem é Fausto, se você fosse definir, né? Fausto Filho. Fausto Filho é difícil, né? Eu venho de uma realidade bem dolorosa também, eu acho que igual a maioria das pessoas de favela, de comunidade. Porém, hoje eu me defino como um cara que não se define mais como coitadinho, como a vítima dessa história toda. Pelo contrário, hoje eu me sinto, graças a Deus, um vitorioso, um vencedor, né? Principalmente agora, que eu estou muito feliz com esse convite, foi um reconhecimento, né? Óbvio que houve um mix aí de sentimentos, de medo, né? E de, ao mesmo tempo, é como eu estava conversando recentemente com uma amiga, ela disse, mas é um medo gostoso, né? Um medo... Eu disse, com certeza, porque justamente pelo fato desse reconhecimento, né? O reconhecimento de, caramba, substituir uma potência tão grande como é o nosso querido Gilson, né? É um grande reconhecimento e que vai me trazer um crescimento, principalmente pessoal, porque para eu primeiro mudar a vida das pessoas, eu preciso mudar a minha primeiro, né? Fazer a reforma íntima para poder compreender, poder ouvir todo mundo e solucionar junto, né? E aproveitar o seu canal hoje para fazer esse convite para toda a coordenação nacional, toda a coordenação dos estados e todas as lideranças comunitárias para se unir a mim, né? Para se unir a nós, na verdade, num só coro, numa só voz, para a gente conseguir fazer esse papel e dessa transformação e, de fato, ampliar cada vez mais esse novo e grande olhar para as potências que estão dentro das favelas do Brasil. Nossa, muito legal, Fausto. E o que o G10 significa para você? Aí tu pegou pesado, porque o G10 transformou a minha vida, né? Transformou a minha vida. Hoje eu só respiro isso, né? Fora minha família, obviamente, que é o meu maior foco, meu maior prêmio. Porém, Gilson fez um trabalho de fato e foi não só com a palavra, mas sim através do exemplo, né, de ser humano, né, que eu me tornei, graças a ver, que eu costumo dizer, ultimamente estou dizendo muito, que eu não fiz nada diferente dos outros. Eu acho que a única coisa que eu fiz diferente para estar hoje aqui foi de assistir todos os dias, ininterruptamente, os stories de Gilson e ver e desejar aquilo, sabe? Eu sempre dizia, eu quero ser o Gilson de Pernambuco, né? E aí eu aprendi com ele também que o universo sempre dá um jeitinho de dar a mais do que a gente pede. Então peça, deseja, essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui. Peça, deseje, porque vai vir mais do que você pediu, vai vir mais do que você plantou. Então hoje eu não sou só o Gilson de Pernambuco, mas vou ter essa responsabilidade, obviamente que com o meu jeito, com a minha forma de fazer, obviamente totalmente diferente do Gilson, porque eu sou outra pessoa, mas de uma certa forma hoje eu vou ser o Gilson do Brasil. Mas acho que é aquela coisa de se inspirar, né? Exato. Você se inspirou muito no Gilson. O Gilson ele fala muito sobre você ser o exemplo para as pessoas, né? E muita coisa do que o Gilson fez, ou alcançou, chegou, eram lugares que o Gilson tem chegado. Eu acho que acaba sendo inspirador para quem está vendo o conteúdo dele nos stories ou vê uma entrevista, porque realmente assim, a pessoa imaginar que pode estar em determinado lugar, saber de onde ele veio, da mesma forma você, que aí você é o Fausto Filho de Pernambuco, da Casa Amarela, uma pessoa que com certeza é uma inspiração para outras pessoas, e as pessoas que te acompanham devem pensar também, eu quero ser o Fausto Filho, né? E quero ter essa
poder fazer essa articulação, né, de poder transformar a minha realidade, transformar a minha comunidade. Acho que somos muitos Gilsons, muitos Faustos, muitas Franciscas, muitas... E é o que eu vou pregar isso durante esse meu mandato, né, de presidente, para os nossos companheiros dos estados, né, que eu estou preparando. Gilson não abriu o coração do G10 para Fausto, ele abriu para o Brasil, né, e aí é uma oportunidade dos meus queridos colegas de trabalho, os meus coordenadores e coordenadoras dos estados, de ajudar essa construção, para que logo, logo eles estejam aqui no meu lugar, e eu vou estar lá com certeza também torcendo e ajudando eles para que essa grande transformação, através do exemplo, né, que vai acontecer com certeza, já está acontecendo, e a gente vai ampliar, graças ao trabalho de Fran Rodrigues, de Flávia Rodrigues e tantas outras potências que tem aqui no nosso Paraisópolis, que é um exemplo para todo o Brasil. Bacana. Me conta um pouquinho da sua infância lá em Casa Amarela. Ixi, minha infância foi... não tem como, não quero pagar de coitadinho aqui não, pelo amor de Deus, mas foi num beco, né, na rua Casa Amarela. Era um beco, minha casa ficava 2 casas para chegar no muro do cemitério. Aí alguém me falou, já viu fantasma lá? Não. Não sou médio a esse ponto, né? Não vi, mas eu acho que eu tive uma infância muito feliz, entendeu? Minha mãe era aquela mãe protetora, né? Mesmo morando nesse beco, eu não saía desse beco, Você obviamente. Tem irmãos? Eu tenho uma irmã, minha irmã, Lili, que está em casa, está trabalhando com certeza essa hora. E tenho mais 2 irmãos por parte de pai, que papai já veio de outro casamento, que mora lá em Porto de Galinhas, né? O Max, aliás, o Max é meu sobrinho, já virou irmão. É meu sobrinho, que é o filho da Dinha e do Boy, que são meus irmãos por parte de pai, muito queridos de lá. Então tive uma infância, eu acho que foi uma infância muito boa. A gente ainda peguei aquela história de pipa, de jogar bola de gude, sabe, de brincar de se esconder, de piquilate e por aí vai. Muita coisa boa aconteceu e que me fez ser essa pessoa hoje, com certeza, que vai alcançar ainda mais grandes coisas. E antes de ser líder comunitário, você já fez o que da sua vida? Você trabalhou com o quê? Pois é. Dizer que você trabalhou de muitas coisas, até apresentador Pois é, eu fui enfermeiro. Eu fui com 16 anos de idade, eu fui estudar para ser auxiliar de enfermagem, para poder ficar no Exército. Porque um amigo meu me convenceu que se eu fosse enfermeiro, eu ia ficar no Exército mais fácil, ia ser sargento, ia entrar como sargento. Primeiro ele começou assim, nessa história, depois eu descobri que não, eu entrei como recruta. Mas tudo bem, passei 7 anos no Exército brasileiro, né? Depois do Exército, eu quis ser concurso, foi nessa época que eu comecei a estudar para concurso público, né? E fui estudar, e aí minha esposa engravidou dos gêmeos, né? E aí eu disse, não, vou ter que trabalhar, não dá para ficar só estudando agora. Vou ter que trabalhar, e aí fui trabalhar numa empresa como auxiliar administrativo na gerência de manutenção da Saraiva Equipamentos. Um beijo para todo mundo de lá, que eu amo até hoje, eu vou lá. E depois, nessa luta comunitária, né, eu iniciei nessa parte de comunicação, né, onde tudo começou praticamente para mim, de forma solo, vamos dizer assim, quando eu comecei a caminhar solo na comunidade, sozinho, entre aspas, né? Com minhas próprias iniciativas, foi através da comunicação. Eu criei uma TV, chamada TV Garimpando, a voz da comunidade, que era muito legal. Isso, inclusive, foi uma ferramenta para me tirar da timidez. Eu vivia enjaulado dentro de uma jaula chamada timidez, que eu acho que muita gente sofre com isso. Inclusive, eu passei por momentos dificílimos por causa dessa timidez. Eu quase fui alcoólatra, né? Tive esse problema com álcool. E a parte dessa comunicação com as redes sociais foi que me libertou disso. Né? A partir comecei a fazer vídeo dentro do carro, porque se ficasse ruim, ninguém viu eu gravando, então eu simplesmente apagava o vídeo e estava tudo certo, entendeu? Comecei dentro do carro, depois a gente criou a TV, né, comunitária, que eu não ia ser o repórter, porque era muito tímido ainda. E assim, um amigo também, o amigo que foi tentar, não conseguiu, porque ele trabalhava em rádio, então era ele a cabine e o microfone. Quando ele partiu para a rua, ele ficou nervoso. Nossa, até assim, eu fico sem acreditar que você era tímido. Tímido demais. Demais, e como eu falei, quase, né, tive muito problema por causa da timidez, né, mas graças a Deus, há muito isso é uma coisa esforço. Que você trabalhou e... E é o segredo. Qual é o segredo de sair da timidez? Tentando.
Entendeu? Fazendo. Como eu falei, comecei fazendo dentro do carro. E aí você pode escolher algum lugar na sua casa que esteja só você e o celular, por exemplo. O celular foi uma grande ferramenta, né? Para mim, me tirar dessa jaula, dessa prisão. E aí, aos poucos, os vídeos foram ficando legais. Aí chegou a ideia da TV, que logo em seguida uma pessoa não pôde fazer a matéria. E aí o diretor da TV, que era o Robson da época, disse, não, bota Fausto para fazer, que ele sabe falar. E de cara eu fiquei com muito medo, mas eu disse, não, eu preciso me libertar. Era um sonho de me libertar dessa jaula. Né? E graças a Deus eu consegui, comecei a fazer vídeos cada vez mais. Aí o vídeo da TV também era muito legal, porque no final da TV eu sempre dizia, TV Garimpando, a voz da comunidade, não esquece. E aí a galera passava na rua, e aí Garimpando, não esquece. E aí aquilo foi me dando gás, né, para eu poder continuar e graças a Deus estou por aqui. De vez em quando ainda bate uma timidez, né, que eu acho que é normal o nervosismo, mas a gente vai tirando de E aí você fala que então o seu trabalho começou mais ou menos aí essa questão social foi mais surgiu a partir da comunicação ali. Sim. Posso dizer, como eu falei, na carreira solo foi a partir da comunicação, quando eu criei a TV, depois eu costumo dizer, eu saí de repórter de rua e virei âncora, criei o Fausto Filho na web. Era um programa que hoje é o podcast da vida, né? Isso em que ano? Isso em 2000 e começou o Fausto Filho, acho que foi em 2017, por aí. E era o podcast de hoje, era um programa de entrevista, que foi bem legal, que era num estúdio. A ideia era capitalizar isso, o Robson já queria capitalizar para fazer com que outros influenciadores da época quisessem fazer isso nos estúdios. Só que a internet, a tecnologia avançou muito e as pessoas começaram a fazer isso, não precisava mais de estúdio, né? E começaram a fazer em casa e aí o projeto de capitalizar o programa não avançou, mas ficou a experiência, né? Fizemos 10 programas e eu terminei o último programa entrevistando o porta-voz da Polícia Federal, lá do estado de Pernambuco, Giovanni, falando sobre crimes cibernéticos. E aí foi bem legal. Até hoje esse programa roda no YouTube. Muita gente assiste. Inclusive uma TV fechada, um canal da TV fechada, que eu não lembro mais qual foi o canal, mas era um canal da TV fechada, que eu não lembro, mas era bem conhecido, que passou o Fausto Filho na web. Eu não sei o horário, não lembro mais o horário que passava, mas passava. Quase que famoso, né? Agora você está famoso. Pois é, agora eu estou de outro jeito agora. De outro jeito, mais pela sua articulação, né? Que eu ia falar, assim, muito difícil imaginar que Fausto era tímido. Pois é. Mas aí entendo que você foi trabalhando isso, nessa questão da comunicação, e você virou um grande mobilizador social também. Sim. Porque assim, o que você tem feito em Pernambuco, né, as mobilizações que você tem feito, as articulações, e você tinha citado já no começo, no caso das famílias que foram atendidas, que teve uma ação ali de um atendimento para famílias que foram impactadas pelas fortes chuvas, né? E você conseguiu fazer uma mobilização ali no estado para atender várias cidades. E essa articulação você conseguiu fazer e você percebeu dessa necessidade a partir de que momento e como que você conseguiu fazer essa articulação? Então, a partir do momento que começou de fato o problema e a gente que já viu a experiência que a gente tinha tido na pandemia, né, inspirado, obviamente, nesse grande movimento do G10 Favelas, da figura do presidente de rua. Né, foi onde a gente conseguiu fazer esse trabalho de mapeamento dessas famílias que tinham sido atingidas, né, o cadastro. Né, e quando chegou a ajuda, através do Gilson e da equipe do G10 Nacional, com os fogões, as geladeiras, as 2.000 cestas básicas nessa época, e aí viabilizou, né, para fazer com que essa ajuda chegasse nas pessoas certas e na hora certa, graças a Deus. Foi bem interessante e está sendo. E também tivemos iniciativas próprias, né? E aí vou me antecipando, antes que você me pergunte, só pegando esse gancho, a gente teve iniciativas próprias a partir, por exemplo, do Convivência, das experiências que vivemos lá em Medellín. Esse projeto é muito legal, eu queria que você falasse sobre ele. Pois é. Fala um pouquinho do Convivência. Eu peguei esse gancho dessa pegada do falar do que fizemos lá. E aí o Convivência, ele nasceu das experiências que lá de Medellín, do que vimos lá em Medellín, né, quando fomos lá, quando conhecemos. E a partir daí,
Vimos a necessidade vimos da necessidade que Medellín, né, para ser o que ela é hoje, uma cidade de referência em cultura de paz, partiu também, aprendemos lá que partiu da organização do próprio povo, da própria política. Por exemplo, em Medellín, o que um partido faz no poder naquele momento é ler que o outro continue, né, dê continuidade a esse trabalho, e também dessa mobilização social. Então, a partir do momento que a gente viu a necessidade de espaços na comunidade que precisavam ser revitalizados e que a prefeitura ainda não tinha chegado, a gente se inscreveu no edital, né, conseguiu recurso, né, a partir desse recurso a gente criou essa experiência do convivência, que é o que é o convivência, é aproveitar a vivência dos moradores locais para transformar aquele lugar para elas mesmas usarem. Vai revitalizando os espaços, através né? da mão de obra deles mesmos. Por exemplo, o pintor, o grafiteiro, o pedreiro, todos eles são daquele lugar, né, que são contratados, né, por nós para poder fazer a mobilização. Primeiro, eu esqueci de falar que anteriormente a gente chama as crianças, né, do local para um espaço na comunidade, numa associação, por exemplo, e pergunta às crianças o que é que elas querem para aquele lugar. E elas colocam no papel o que elas querem, elas desenham o que elas querem, e em seguida a gente leva elas para o local com um pedaçozinho de giz de cera ou de giz mesmo, né, de quadro daquele antigo, para elas desenharem no chão o que é que elas querem para aquele espaço. E daí depois a gente faz um compilado e vê o que é que foi mais pedido. Por exemplo, no Convivência, num dos Convivência, o que mais pediu foi quadro de futebol. E era numa barreira, sabe, assim, eu não sei como é que chama aqui, que chama morro. Lá a gente chama de barreira, que é aquele pedaço de morro que está próximo de um penhasco, sei lá, como é que eu falo. E aí, o que acontece? Essas crianças pediram uma quadra de futebol, e ali era um lugar muito pequeno, mas a gente não queria, inicialmente não ia fazer, mas os pedidos foram tão grandes que a gente não teve como. E aí, com o apoio técnico das pessoas envolvidas no trabalho, no projeto, a gente fez uma quadrinha de futebol, que o intuito, né, inicialmente era fazer um espaço voltado para a primeira infância. Então, a quadra era para crianças de 6 anos de idade, por exemplo, mas a gente fez ela toda fechadinha. Através do apoio da prefeitura, conseguimos proteção, né, para essa barreira, né, através do serviço da própria Inlurb lá, que é a autarquia que cuida dessa parte. E deu muito certo. E o Convivência, não só esse espaço, mas outros espaços foram transformados também pelas mãos dos moradores, olhando para a parte cultural daquele lugar. Por exemplo, o bairro da Iputinga é conhecido como o bairro dos artistas e é muito próximo do rio Capibaribe. E aí a gente desenhou capivaras com o estilo da comunidade, por exemplo, de Capivaras, que fica muito no Rio, com óculos, sabe, aqueles óculos Juliette, né? Com o colar, né, muito parecido com as características das pessoas da comunidade. Então, era o bairro dos artistas, e aí a Capivara estava tocando violão, por exemplo, que era o bairro, a Iputinga é o bairro dos artistas, e é conhecido, e o que significa no Tupi-Guarani Iputinga é terra que alaga. Terra que alaga no inverno, porque fica próximo do rio. Então a gente grafitou isso lá na parede. E aí, obviamente, deu o Globo, Bom Dia Pernambuco pra caramba, porque foi uma iniciativa muito bacana. Mas é que é um projeto muito legal, né? Porque você, além de revitalizar o espaço, que ali todo mundo circula, né, e deixa aquele espaço mais bonito e tal. É um trabalho feito em conjunto com a comunidade. Isso. Então, as crianças participam, os moradores participam, os adultos, né? E aí tem a contratação da mão de obra da própria comunidade. É um trabalho excelente. Que culminou no prêmio Periferia Viva do Ministério das Cidades. Olha que coisa linda. Foi reconhecido nacionalmente o prêmio. E aí, esse projeto Convivência é um dos projetos que você pretende implementar dentro do G10 Favelas. Você vai alinhar alguma outra iniciativa? Por exemplo, tem o Cores da Favela. Isso vai entrar dentro do Cores da Favela ou são projetos totalmente diferentes? Eu acho que tem tudo a ver. A gente pode fazer um mix, né? Por que não misturar? Eu não gosto de inventar a roda, entendeu? Então, tem essa história, né, de inventar a roda. Se a gente já tem a roda, é só fazer ela funcionar. Bota a roda para girar. E aí, se o Carlos quiser, a gente pode fazer essa junção, né, do Cores da Favela com Convivência.
ou trabalhar com os dois, né, em paralelo. É uma coisa que é muito bacana assim, do G10, né? Porque assim, o G10 tem um modelo, né, de gestão, enfim, de projetos e iniciativas, mas isso não inviabiliza outros projetos em outras comunidades a partir do território, da necessidade do território, né? E aí também tem, por exemplo, o Presidente de Rua, né, que é uma primeira iniciativa que surgiu ali de mitigação da Covid-19, que em cada território ele é a mesma estrutura do Presidente de Rua, mas é um nome diferente. Lá em Recife é qual o nome? Não, Presidente de Rua. Presidente de Rua. Eu sei que no Rio Grande do Norte são os protetores. São os protetores de rua. No Rio Grande do Norte, protetores. Parece que tem outro lugar que é diferente. Minas também tem um outro nome, né? Que é o líder da rua, enfim. Parece que teve alguém que botou delegado. Delegados de rua, é verdade, delegados de rua. Não sei se foi em Minas, mas tiveram nomes que fizeram uma adaptação local. Né? Mas eu achei legal manter o presidente de rua, sabe? Que foi uma figura bem importante na pandemia, né? Estávamos precisando. E você foi um presidente de rua antes de ser o coordenador estadual? Pois foi o primeiro presidente de rua, né? Inclusive, uma das primeiras ações com o G10, onde eu coloquei o nome do G10 estadualmente, lá foi quando a gente revitalizou uma praça. Aliás, revitalizou não, a gente enfeitou a praça para o Natal com material que estava no lixo. Guarda-roupa velho que estava no lixo. Então a gente fez árvore de Natal, CD velho, né? E aí, naquele momento, eu queria fortalecer o nome do G10. Eu acho que eu fui o primeiro camarada a fazer a camisa do G10 no Brasil. Eu fiz primeiro que vocês. A camisa do G10, coloquei a logo aqui. Só não tinha o nome Presidente de Rua, né? Eu acho que eu tenho essa camisa até hoje guardada lá. E aí, até o Gilson falou, caramba, o cara já fez primeiro que a gente aqui. Só não tinha o nome Presidente de Rua. Mas, enfim. Vestiu a camisa. Vesti a camisa literalmente, e sem ter recebido nada, inclusive. Não tinha nada do G10 ainda, tinha tido só a conversa. Você voluntário do presidente. Pois é, eu vi um trabalho muito bonito, né? E foi como aconteceu agora. Lá atrás, no meu primeiro momento com o G10, quando eu recebi esse convite, a Sueli me pediu para eu olhar 2 links de Instagrams. E eu olhei. E já vi de cara que aquilo ali era uma coisa muito grande, e nem olhei tanto assim. Olhei rapidamente e vi que era uma coisa muito grande. E já disse para ela assim, parabéns pelo trabalho, excelente, né, o que vocês fazem aí, mas me diga lá como é que faz para trazer isso para Recife. E ela disse, eu já vi que eu estou falando com a pessoa certa. Eu disse, com certeza. E aí foi a mesma coisa. E aí essa sensação, como eu estava falando, que não sabia exatamente o que era, mas sabia que era grande, então mergulhei de cabeça. E agora, mais uma vez, com esse convite de Gilson, também não sei exatamente o que vai acontecer, o quão grande é isso, eu só sei que é grande. E mais uma vez eu estou entrando de cabeça e quero sair, com certeza, muito melhor. Não só eu sair, mas deixar o G10 muito melhor do que eu encontrei. Gente, vocês estão vendo quem é Fausto Filho, né? Vocês perceberam? Nossa, Fausto, estou muito feliz dessa conversa, mas vou fazer uma pausa rapidinho, porque é hora da publi, querida. Né, Sami? A Sami adora. Sami, vem cá. Sami, gente, vem aqui, Sami, apareça. Inclusive, ela fez até um meme com o meu rostinho. A minha fofa, minha querida Sami, que ela tá ali com a plaquinha, hora da publi. Então, hora da publi. Esse é um momento especial para a gente agradecer nosso apoiador, o restaurante Gastrofavela. É uma iniciativa de impacto social, é um restaurante e também tem alguns pilares, tem formação, capacitação para mulheres, mas o restaurante Gastrofavela funciona aqui dentro de Paraisópolis, no espaço do pavilhão social do G10 Favelas. É uma das iniciativas que fazem parte do hub de negócios do G10 e é nosso apoiador. Você comeu? É uma delícia, hein? Uma torta de frango maravilhosa. Faz é maravilhoso, é muito gostoso. Não é por nada não, mas é bom. Se eu fosse vocês, eu vinha para experimentar. E se vocês não puderem vir experimentar, vocês podem encomendar, contratar o serviço de buffet do Gastrofavela, que eles podem levar até vocês. Isso eu não falei, né, gente? Mas é isso. Vocês podem levar lá, encomendar, ou então vocês podem vir, porque seria uma honra ter o pessoal aqui no espaço, no Gastrô, realizar seus eventos aqui, confraternizações, reuniões, marcar um almoço, enfim. Então, Big, você colocou o @ do Gastrofavela, então vocês fortaleçam o Gastrofavela, porque eles fortalecem a gente. Obrigada. Então é isso. É isso aí. Agradecer a Juliana, né? Pix. Faz o Pix.
Eu lembrei da Eiko, você conhece a Eiko? Sim. Ela faz um sim, assim, né? Que é dinheiro. É. Então, gente, fortaleçam quem fortalece a gente. Exato. Compre de dentro. Compre do pequeno empreendedor, é isso. Você tem algum momento marcante ou desafiador que você... Acho que ser presidente, acho que... Gente, ser presidente acho que é um grande... maior até agora. É um grande desafio. Tem algum outro antes disso? Não, eu acho que a própria coordenação estadual foi um grande desafio, né? A partir do momento que eu vim para cá a primeira vez e saí daqui, né, depois de tudo que eu vi, né, com orquestra filarmônica, balé, negócios funcionando, o shopping social verdadeiramente funcionando. A sua primeira vez foi depois da pandemia, que você veio para cá. Durante a pandemia. No lançamento você não participou. Não. Eu estou perguntando isso, gente. Eu participei do lançamento do G10 em 2019, só que tinham muitos líderes. Muitos líderes. Então, assim, você não está desde esse momento. Não. Você está... Começou em 2019, 2019, né? Você está desde 2020. Eu vim em 2020, que foi uma espécie... Não podia fazer summit. E aí foi feito tipo um aniversário do Costurando Sonhos. E aí eu teve um desfile bem legal. E aí foi quando eu tive a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez, né? Foi muito legal, foi uma sensação muito gostosa. E a partir daí, né, foi quando eu voltei que eu disse, não, agora eu sou G10 Favelas de verdade, né? E aí muita gente disse, como assim? Eu disse, por quê? Por tudo que você viu lá? Eu disse, com certeza, né? Eu vou fazer coisas grandiosas aí a partir de agora, a partir do que eu vi lá, principalmente por ter me inspirado, né? Que esse foi o objetivo de Gilson na época, trazer as lideranças para conhecer e inspirar. E funcionou bem comigo lá em Pernambuco, porque afinal estamos aqui, né? Porque o Gilson queria levar essas iniciativas para outros lugares, né? Então, assim, trazendo as lideranças para cá, inspirando o pessoal que, nossa, eu quero isso. Para ver que é possível, né? Para ver que é possível. Aí a primeira iniciativa que você levou foi Costurando. Costurando Sonhos, a partir de um edital do governo do estado na época. E aí foi quando nos deu condições para poder instalar, que de uma certa forma é um projeto muito bom, mas é um projeto que tem um custo para ser implantado, que as máquinas não são baratas e também não são tão fáceis assim de arrumar a máquina, né? A gente tentou fazer uma campanha de arrecadação para poder fazer isso, mas não teve êxito. E graças ao apoio de empresas como a Amazon, por exemplo, a partir das articulações nacionais, conseguimos máquinas de costura, né? E iniciamos a primeira capacitação através do edital do governo, quando a gente teve condições de pagar professores, bolsa de estudo, por exemplo, as mulheres ganhavam R$100 para não desistir, né, do curso, para poder participar. E a partir daí a gente não parou mais, né? Em seguida veio o apoio do Instituto Localiza, onde a gente já capacitou, está terminando a última turma agora, com o Instituto Localiza, e já fizemos um desfile, aliás, 3 desfiles, porque tivemos jantares, né, beneficentes lá. E fizemos um agora recentemente na rua, com o fundo, meio que inaugurar a sede nova, com os fundos para o Morro da Conceição. Foi uma experiência bem bacana, quem foi adorou, porque era uma coisa que normalmente a gente vê grandes desfiles em locais fechados, privados, né, até de difícil acesso. E aí a gente meio que democratizou isso na rua, para todo mundo ver, né, quem quisesse ver, e potencializar as costureiras. Afinal, todas as peças do desfile foram confeccionadas por elas, né, a partir também do aproveitamento de material reciclável, como, por exemplo, a gente tem uma das peças lá que era do lixo ao luxo, onde a saia e a parte de cima foi confeccionada com lona que estava na barreira, né, com aquelas lonas de proteção para que a encosta não deslize. A gente fez com isso, com tampinha de garrafa, com aquelas argolas de tampa de latinha, né, descartável. E foi bem uma experiência muito legal, foi muito bom. Fausto, já a segunda vez que você está falando disso, aí eu queria até aproveitar para poder fazer uma pergunta relacionada a esse tema. Você fala muito sobre essa questão de sustentabilidade, né? Você falou de um trabalho que você fez lá voltado para um trabalho feito com artistas, utilizando materiais recicláveis, e você tem isso muito dentro do seu trabalho ali em Recife. Para dentro do G10, você tem algum projeto voltado para a sustentabilidade a nível nacional, ou, de repente, em territórios específicos? Então, é um desafio, né, trabalhar com isso, porém, eu acho que a gente precisa começar isso para ontem, né?
em conversa com toda a coordenação, eu vi que tem alguns projetos que já houveram tentativas de implementação, então a gente vai tentar tirar isso da gaveta para tentar ver como é que a gente pode, se são viáveis realmente agora nesse momento, para a gente conseguir, de fato, atuar em cima dessa pauta, que é a parte climática. Que, inclusive, esse ano é um ano desafiador, né, para o planeta Terra como um todo. Teremos COP30 aqui no nosso país, né, lá no Pará, e com certeza a gente precisa sentar e ouvir as lideranças de favela. Inclusive, aproveitar agora para fazer esse convite, né, para todo mundo. Estamos vendo essa possibilidade, estamos mapeando para a gente tentar criar uma grande cúpula, né, das favelas sobre o clima. A gente precisa falar do clima para ontem. Então, precisamos desse apoio. A gente logo vai estar entrando em contato com as nossas, né, lideranças locais dos estados para que a gente desenvolva isso e, se Deus quiser, a gente chegue lá na COP30 com essas propostas. Afinal, só quem pode falar o que é melhor para aquele lugar, de como a gente pode ajudar, né, o planeta Terra, é quem está naquele território, né? Ele que sabe praticamente, as pessoas que moram ali é que sabem onde é que está o problema. Então, não adianta, como o Gilson fala, não adianta a solução vir de fora, ela não vai vir de fora, ela vai vir de dentro. Então, uma atenção que a gente chama para os governos é que escutem mais as lideranças locais, né, os presidentes de rua do G10 Favelas e de tantas outras organizações que existem. Afinal, o planeta precisa disso para ontem. Mesmo a gente agindo hoje, se a gente parar de poluir hoje, muita coisa ruim ainda vai acontecer, e aí não tem como evitar, e a gente precisa mitigar isso, procurar as melhores soluções e não ficar esperando para quando vir uma forte chuva, por exemplo, e aí foram chuvas atípicas, a gente não esperava, foram chuvas inesperadas, só que nesse meio muitas pessoas morrem, né? Muitas pessoas perdem seus bens, né? E isso não é legal, e a gente precisa conversar, dialogar com todo o território, né, de favela para poder criar essas soluções em conjunto e levar essas soluções para os governos, que é quem tem a obrigação, de fato, de fazer. Isso, é uma discussão que precisa ser levada a sério, né? E amadurecer bastante. Amadurecer bastante. Que tem problemas em todas as comunidades, a gente sabe que tem também, cada território tem o seu problema específico, né? Isso precisa ser discutido. Com certeza. E como que tem sido para você trabalhar com tantas organizações, porque isso você já estava fazendo em Pernambuco. Pois é. Aí agora, nacional. Como você acha que... Acho que é um novo desafio. Eu queria que você falasse como você pretende enfrentar esse desafio de articular com mais organizações e trazer também para dentro do G10, porque, pelo que eu percebi na sua proposta, você quer trabalhar essas organizações que já estão dentro do hub de negócios, dentro do leque do G10 Favelas, mas também trazer mais organizações. E como você pretende articular isso? Primeiro que eu tenho a melhor equipe do mundo, né? Graças a essa equipe, né, de profissionais de ponta, conhecedores da tecnologia da favela, é que vai ser possível toda essa organização, né? Tudo isso meio que já está acontecendo aqui há bastante tempo, então o que a gente vai fazer no máximo é ajustar algo para o nosso olhar, né, dessa nova gestão, mas com certeza toda essa equipe técnica que vai, sei lá, acho que até do porteiro até a coordenadora que é a coordenadora do pavilhão e de todas as coisas, que é a Rose, né? Para poder, com certeza, fazer essa gestão. Hoje eu descobri, por exemplo, que a gente tem aqui uma espécie de RH dos presidentes de rua, entendeu? Que é o que eu já via lá, que precisa disso lá em Pernambuco e em vários outros estados. Precisa de uma equipe profissional, por isso que é tão importante o apoio das grandes empresas, né, para a gente fazer com que a gente consiga manter essa equipe aqui e ampliar essas equipes para outros estados, por exemplo. Afinal, não dá para viver de voluntário. As pessoas não vão ficar aqui voluntário o resto da vida, né? Elas têm as vidas delas e a gente precisa de profissionais, né, para cuidar, né, e organizar isso melhor. E vai ser muito, muito proveitoso. Tenho certeza que vai ser um trabalho lindo, né? E que uma das coisas que me deixou mais confortável nisso foi saber que tinha uma baita de uma equipe que ia estar me ajudando nessa mobilização e nessa organização dessa quantidade maior agora de organizações que vão vir para dentro do ecossistema do G10. E o que você espera do seu trabalho? Como você se vê? Na verdade, eu pergunto, sempre quando eu finalizo aqui, a gente já está terminando. Tem perguntas? Eu acabei esquecendo, né? Está um papo tão bom que eu acabei esquecendo de perguntar. Tem alguma pergunta?
Então, Franco, perguntaram aqui qual foi o maior desafio que você encontrou lá em Pernambuco e que você identificou aqui em Paraisópolis de semelhança entre as favelas. Caramba, é uma pergunta bem difícil, porque, tipo, aqui em São Paulo ainda também que estou começando, né? Ainda não consegui sentar com as lideranças locais para entender melhor o território, mas eu acredito que não sejam coisas tão diferentes assim. A única diferença que eu vejo é que eu digo que São Paulo é tudo maior, né? As soluções são maiores, tem mais dinheiro, mas também os problemas também são muito maiores do que em Recife, por exemplo. Então, logo eu vou estar me inteirando desses problemas, dessa problemática que acontece aqui, para poder conseguir mensurar melhor e poder responder essa pergunta com mais a gente sempre fala, né, que favela não é tudo igual. As pessoas fecham muito essa questão de, quando fala de favela, tem um estereótipo da favela, que todo mundo acha que a favela é igual à favela do Rio, né? E aí, pensando em comunidades, e aí, quando você viaja ao Brasil, você já foi em vários lugares, várias outras comunidades que fora de Pernambuco, fora de São Paulo, e você sabe que tem uma diferença, né? Então, assim, é mais entender realmente a necessidade de cada comunidade, e até alguns territórios são periféricos e não são favelas, né? Então, em Brasília, por exemplo, ali está mais aliado a um bairro. A gente olha de fora, pelo menos em Sol Nascente, na comunidade Sol Nascente, que é uma das maiores do Brasil, a gente não vê um cenário igual a gente vê no Rio de Janeiro e vê em São Paulo, né? Então, acho que é muito dessa coisa de você organizar essa agenda, ir nos territórios, porque dialogar, né? E dialogar, e conversar, e entender, e a gente fazer um trabalho ali de acordo com a necessidade de cada comunidade. Com certeza é isso que a gente vai fazer logo. A gente já estava planejando isso, logo a gente vai estar em todos os estados já existentes, né, que já trabalham junto com o G10, para a gente fazer esse mapeamento, esse levantamento de quem são essas lideranças, quais são as maiores necessidades, que acredito que se converge muito nessa questão da falta de recurso. Então, mais uma vez, é muito importante que as grandes empresas, né, que têm consciência que temos muitas grandes empresas em São Paulo e a nível nacional, que se preocupa, né, com o impacto social no entorno, que com certeza, inclusive, atrai mais, vamos dizer assim, que venda, elas conseguem vender mais através desses trabalhos, porque muitos consumidores, antes de consumir o produto dessa empresa, ela olha o que essa empresa está fazendo, né, pelo meio ambiente, pelo social e pela governança, que é o ESG. Então, é de extrema importância que essas grandes empresas participem, né, se juntem a organizações, né, como essa, principalmente ao G10 Favelas, que tem esse olhar e esse diferencial que é a transformação de verdade das pessoas através da capacitação. A cesta básica ela é muito importante, precisa manter essa ajuda, porém o que transforma de verdade é a capacitação, o dinheiro no bolso, né, como vem sendo pregado aqui no G10 Favelas há tanto tempo. Né? E sem isso aí, de fato, vai ser bem difícil, né? Os problemas tendem a acontecer, e eu acredito que a raiz da maioria dos problemas do Brasil é essa falta de recurso, né, das organizações e do povo de um modo geral. Então a gente precisa fazer esse levante, convocar o governo e essas grandes empresas, todo mundo, né, unir todo mundo, que é esse que sempre foi o papel do G10 e vai continuar sendo cada vez maior, de unir, né, as pessoas, unir os propósitos para que a transformação aconteça de verdade. É isso. Agora uma pergunta pessoal. Como você, Fausto Filho, se imagina daqui a 5 anos? Caramba! Não tive tempo ainda de pensar, não, porque tudo mudou agora, né? E tudo mudou, pode mudar. E tudo pode continuar mudando, né? Mas, assim, a princípio não é nada na política, acredito que não seja, né? Mas muita coisa boa vai acontecer, e a partir dessas surpresas que a vida vai nos dando, né? Mas com certeza eu quero grandes coisas, né? Não quero nada pequeno, quero coisas grandes para fazer, quero grandes desafios, maiores do que esse agora, se Deus quiser, vão vir, e eu quero estar sempre pronto para esses novos desafios, para esses grandes desafios, principalmente, eu quero estar pronto para eles, para os grandes desafios. É isso.
Obrigada, Fausto. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanha até aqui. Sigam o Fausto Filho na rede social com a sua rede. Isso. Fausto Filho, G10PE. Isso aí. E aí acompanhe. E tem o Casa Amarela Social. Casa Amarela, eu ia falar, Casa Amarela. E tem o G10 Favelas PE lá. Também vamos fortalecer essa rede nacional. Tem G10 Favelas Minas Gerais, G10 Favelas, tem a Fessona lá em Brasília. Mas acho que, se não me engano, já tem também a página do G10 Brasília. Sai procurando aí, bota G10 na rede social G10, que tu vai segue achar todo mundo. um monte de G10. Muito obrigada, Fausto. Eu que te agradeço. E você que acompanha aqui, muito obrigada mais uma vez. Até o próximo. Potência Periférica. Uhul!